Boa noite a todos. Vamos pedir ao nosso Senhor que auxilie-nos a compreender mais um dia, essa oportunidade única, né, de um aprendizado, até que a gente possa distribuir isso aos nossos amigos, essas bênçãos que possam fluir sobre todos nós, dando paz e entendimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não vos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, que seja mais um dia de proveito. Graças a Deus. Quem quiser deixar um copinho ou uma jarra com água, uma vez que o mentor do lar, de cada um de nós que estamos buscando a nossa espiritualização, fluidifica a água, não é? Inclusive, a gente sempre pede isso, aí então, se alguém quiser, pode deixar no local separado a água para fluidificação. Tá? Hoje nós vamos estar aqui estudando no livro a aula 12, mas para nós é a 10, que a gente faz um estudo mais condensado. Hoje, na verdade, é uma continuação do tema da aula anterior da semana passada, que é o retorno à vida corporal, não é? E dentro desse estudo do retorno à vida corporal, nós vamos ver os seguintes assuntos. Da infância, não é? Então, o espírito reencarna, retornando à vida corporal, inicia a fase na infância, e aí vai falar de simpatias e antipatias terrenas, depois vai falar de esquecimento do passado, e nessa parte A, por fim, vai falar de sexo nos espíritos. Depois, na parte B, tem um assunto, é uma passagem de Jesus, cujo título é Se Alguém Interferir na Face Direita. O que eu vou pedir também, caso durante a exposição alguém tenha alguma dúvida, para anotar, não é? Para depois, mais no finalzinho, que a gente deixa um espaço, aí formular a pergunta cuja dúvida ainda houver. Se a gente não anota, acaba esquecendo mesmo. Então, eu acho que é melhor assim, porque como o nosso tempo é curto e os temas são vários, se a gente ficar toda hora parando, a gente não avança, então eu prefiro fazer corrido todo o estudo e depois, no final, deixar para pergunta se houver dúvida sobre os assuntos. Tá bom? Então, vamos lá. Retorno à vida corporal 2. Então, a gente começa com o primeiro assunto, que é da infância. Bem, então, como nós sabemos, todos nós somos espíritos. Deus criou espírito e matéria. E os espíritos foram criados simples e ignorantes e evoluem através do seu contato com a matéria. Então, é através da experiência na matéria, valente da matéria, que ele consegue, com essas experiências, evoluir e se aperfeiçoar. Então, no nosso caso, que estamos ainda no segundo estágio da evolução humana, porque existem os estágios anteriores à humana, não é? A animal, a vegetal e a fase mineral. Nós estamos na fase evolutiva humana. E nessa fase evolutiva humana, que foram divididos em 5, né, para fins meramente classificatórios, nós estamos na segunda, que é a de um mundo de expiações e provas. Já passamos pelo mundo primitivo, estamos no mundo de expiações e provas. Então, os nossos corpos, normalmente, são corpos ainda densos, bem mais densos, característicos de mundos rochosos, onde vivem os espíritos que evolucionam em mundo de expiações e provas. Então, normalmente, os espíritos que vivem a evolução em expiações e provas, e também primitivos, normalmente eles vão viver suas experiências em mundos rochosos e os corpos, portanto, são mais densos, como é o caso nosso, da nossa evolução. E aí, então, em cada oportunidade que ele reencarna, inicia uma etapa de evolução, de crescimento, de aperfeiçoamento. E aí, então, é que o espírito, quando inicia uma nova encarnação, portanto, reencarna, inicia a fase como criança, não é?
Há mundos mais evoluídos cuja etapa infantil da evolução é mínima, é pequena, é de meses. No nosso caso, ela é um pouco mais extensa. Na verdade, ela chega a 12 anos, porque é a partir dos 12 anos que inicia a pré-adolescência, em seguida a adolescência, depois a vida adulta, etc. Mas, quando o espírito, então, vai iniciar sua encarnação, sua reencarnação, ele entra num processo de letargia e de esquecimento. Então, a partir desse momento, ele já não vai. Na verdade, isso vai acontecer já um pouquinho antes de reencarnar. No entanto, reencarnando, a encarnação anterior que ele viveu, as suas experiências, tinha um nome, tinha RG, tinha uma família, tudo, ele vai esquecer, ele não vai lembrar. Então, ele não vai lembrar quem ele foi na encarnação anterior e nem nas anteriores, muito menos, tá certo? No entanto, na fase infantil, que vai até os 7 anos, o espírito ainda ele é mais espírito desencarnado do que espírito encarnado, porque ele veio de um período mais longo como espírito desencarnado e está começando agora uma nova etapa como espírito encarnado. Então, nessa fase, normalmente, a criança, agora o espírito como criança, ele tem umas percepções maiores enquanto espírito. Então, normalmente, tem muitas crianças que conseguem ter clarividência, então vê espírito, fala com espírito. Tem muita criança, por exemplo, que tem aquele tal chamado amigo imaginário. Conheci vários casos de crianças que ficavam brincando, não é? Com uma outra criança, que é chamada de amigo imaginário, na verdade é um outro espírito. Tem uma pessoa que eu conheço que ia passar assim pela porta e a filha dela estava brincando exatamente na porta. E quando a mãe ia passar, a filha falou assim: Não, mãe, para! Você vai passar por cima do meu amigo. Na realidade, era um espírito que estava ali junto com o filho, a filha dela, e que na psicologia é chamado de amigo imaginário. Não é? Depois dos 7 anos, essas percepções de mediunidades que nós chamamos, né, elas vão se esvaindo, porque o espírito vai se fixando cada vez mais na encarnação. Então, ele vai deixando a condição dele de espírito com as memórias, ainda que menores e pequenas, e vai fixando a encarnação dos 7 anos para frente. Então, é por isso, e é exatamente por isso, que a criança, na primeira infância, na segunda também, né, que vai até, na verdade, vamos dizer, esticando até os 14, mas normalmente até os 12, mas é na primeira infância, que é até os 7, que é a idade mais propícia para o espírito receber os ensinamentos dos pais, né? Da modificação do seu caráter. E é importante, o que é mais importante nessa fase, sobretudo para os pais, é observar os filhos. Então, na observação dos filhos, né, sobretudo nessa primeira infância, é onde se vai detectar onde há falha de caráter. Também onde há características elevadas. Porque se assemelha na planta como um brotinho. O brotinho, né, a planta quando é bruto, ainda pequenininho, aquela plantinha pequenininha, o caule dela é bastante maleável. Então, a gente consegue moldar esse caule do jeito que a gente quer. Mas quando o tronco engrossa, ele endurece e não dá mais para fazer nada. A única coisa que dá, se quiser mudar alguma coisa, é meter o machado para cortar. E conosco se assemelha a esse exemplo, porque a criancinha a gente consegue ensinar muita coisa, ela consegue assimilar. Porque a personalidade dela não está ali se expressando ainda, o que vai acontecer quando ela entrar na adolescência. Por isso que tem muitos pais que dizem assim: nossa, meu filho ou minha filha, depois que entrou na adolescência, virou outra pessoa, se transformou, não é mais aquela minha filhinha, meu filhinho, né, amoroso, agora é outra criatura. Na realidade, é o espírito expressando agora sua personalidade adquirida das encarnações múltiplas que já teve, e ele é aquilo ali. Acrescentado aquilo que os pais conseguiram botar no coraçãozinho deles. Então, na primeira infância, a oportunidade maior que os pais têm para, em observando o caráter dos filhos, a personalidade dos filhos, porque já tem essas inclinações, isso aí já vem, não é? É que os pais têm essa grande oportunidade de ajudar os seus filhos, que Deus confiou a eles essa educação, essa orientação,
para ajudar na transformação e no aperfeiçoamento desse espírito que é da responsabilidade dos pais. E isso, quando a gente voltar ao mundo espiritual, a nossa consciência mesma vai cobrar. Porque a gente vai estar lá, e nossos filhos na vida física, e a gente poderá se alegrar por vê-los felizes, né? Ou por vê-los sofrendo e infelizes pelas mazelas que terão praticado e que a gente poderia ter contribuído um pouco mais para ajudá-los num caminho melhor. Às vezes a gente negligencia e os filhos caem aí em armadilhas da vida e a gente, estando do outro lado, não vai mais poder fazer nada. Porque quando a gente chega lá, no mundo espiritual, a gente pode pensar assim, mas, por favor, falando com a autoridade celeste, né, com os mentores, eu preciso voltar lá, porque eu preciso ajudar, o meu filho está desencaminhando. O mentor vai dizer assim, olha, meu irmão, agora lá, deixa que ele tem os protetores dele que vão encaminhar. Aqui, você está aqui, agora você vai cuidar de você aqui. Né? Mais ou menos como aquela história de Lázaro, né? Em que o homem rico nem a migalha dava para o pobre Lázaro. Né? O pobre Lázaro. Chegando ao mundo espiritual, esse homem rico viu que a situação de Lázaro, que no mundo físico era pobre, lá estava luminoso. E ele totalmente numa condição difícil. E aí ele pediu para o mentor assim, eu poderia voltar lá para poder avisar o meu irmão que está fazendo a mesma bobagem que eu fiz, os meus parentes. E o mentor disse assim, não pode. Lá eles têm os profetas, tem Moisés, então deixa lá. Então é assim, não é? Então, é na infância que se propicia mais facilmente para os pais educar e ensinar, principalmente na parte do caráter, né? Os filhos, tá certo? E a criatura é o que é, não é? Então, o espírito, ele já nasce na vida física, já reencarna na vida física, com todos os seus valores conquistados em encarnações anteriores, não é? É, seja no aspecto do progresso moral, do progresso intelectual, né? Os valores, né? Mas não podemos esquecer que também os maus pendores, né? Os vícios e paixões também acompanham, embora na fase infantil ainda ele esteja adormecido, mas já apresenta alguns caracteres que dá para perceber. Então, tem uma pessoa, por exemplo, que eu conheço, que ela estava em uma festa de aniversário de criança, ela descuidou um pouquinho do filho dela, que tinha 3 aninhos. Quando ela deu conta do filho, ela olhou, ela viu o filhinho a uma distância não muito grande, nessa festinha de aniversário, mas que tinha adulto ali também, né? Ela viu simplesmente o filhinho dela de 3 anos com uma latinha de cerveja na mão e com o dedinho, aquele dedinho minúsculo, enfiou naquele ganchinho da latinha, puxou, não sei com que força que ele arrumou, porque a latinha é dura pra caramba, né? Puxou, abriu e já colocou na boca. E já está agoladas, uma criança de 3 anos. Ela foi lá rápido, foi lá, bateu na mão da criança, tirou. Gente, o que significa isso? Uma criança de 3 anos, normal não é ter esse comportamento, mas essa criança tem. Isso daí como é que se explica? Isso daí se explica porque já é uma característica dela. Então a mãe tem que observar. Observar porque essa criança, agora é criança, né? Ela cuidar para que ela não tenha contato com isso, mas na vida adulta, se bobear, poderá se tornar alcoólatra. Então precisa ter cuidado, né? Precisa observar o filho. Quando o filho de pequeno já demonstra egoísmo, a mãe ensinar a dividir as coisas, não é? Porque a criança quer tudo para ela. Não, é tudo meu. Então é preciso observar os filhos. Porque tem criança, por exemplo, que até na brincadeira mostra egoísmo. Então, por exemplo, tem criança, está lá entre os amiguinhos, ela pega a bola, põe embaixo do braço e fala assim, a bola é minha, só brinca quem eu quero, e se for do meu jeito. Então você vê que a criança já demonstra um certo egoísmo. Aí você pega uma outra criança, que também é dona da bola, pega a bola, dá um chute e fala assim, vamos brincar. É uma criança fraterna. Então, essas observações na criança nessa fase, sobretudo nessa fase, é importante para a gente poder ajudar os nossos filhos, orientá-los, né, no melhor caminho.
Mas não perder de vista que, além desses valores morais e intelectuais que as crianças já trazem, muita criança, já é musicista de criança pequenininha, já é inteligente, não é? É bondosa, é generosa e tudo mais. Outras já demonstram, não é, alguns sentimentos avessos a tudo isso, fora vícios, como eu acabei de falar sobre essa criancinha de 3 anos. Observar, porque tem pais que pegam, às vezes, criancinha pequena fumando, por incrível que pareça. Né? Agora, normalmente ela acaba vendo dentro de casa a família usando o cigarro, né? Fumando, tudo e tal. Então, o que, que acontece? A gente, se quer ensinar, tem que dar o testemunho. Então, no caso que eu estou falando aqui do fumo, do cigarro, né? Se a gente fuma e o nosso filho já nasce com esse mau pendor, né? Infelizmente, com esse vício de encarnação anterior, ele já está vendo a gente fumando. Como é que a gente vai fazer para ensinar que o cigarro vai fazer mal se nós estamos fumando? É difícil, então a gente tem que dar o exemplo para poder ensinar, porque a melhor forma de ensinar é o nosso próprio exemplo pessoal. Mesma coisa com a bebida e tudo mais, não é? Por isso, então, a gente tem que ensinar pelo exemplo e os nossos filhos. Não é? Vamos passar para um outro assunto agora, que é as simpatias e antipatias terrenas, não é? Bem, a simpatia, pelo dicionário Ruais, né, como está escrito aqui no livro, é a afinidade moral, né? Similitude no sentir e no pensar, que aproxima duas pessoas. Então, agora, isso é a parte mais assim psicológica. Agora, a simpatia, na verdade, é uma vibração que a criatura apresenta, porque cada um de nós vibra em determinada frequência conforme nós somos, não é? Conforme nós sentimos, aí nós temos um padrão de vibração. É assim que nós somos identificados pelos espíritos. Então, essa nossa vibração é a nossa assinatura espiritual. E nós somos localizados por afetos ou desafetos por essa assinatura. E essa assinatura é conforme nós somos. Tá certo? E aí, então, conforme essa nossa assinatura, essa nossa vibração, nós vamos atrair outras criaturas que não são simpáticas por causa dessa similitude vibracional, não é? Então, normalmente os interesses são semelhantes, não é? A questão da moralidade, os gostos são semelhantes. Então, a gente está num ambiente e alguém apresenta uma outra pessoa, com pouquíssimo tempo de conversa, você parece que essa pessoa é um amigo de um tempão, você está conversando, parece que é uma amizade antiquíssima, quando você acabou de conhecer a pessoa. Né? Então, há uma afinidade ali entre essas duas pessoas, há, então, uma simpatia entre elas. E quando são pessoas de sexo oposto, e hoje em dia até do mesmo sexo, né? Por que não dizer isso? Acaba havendo uma atração que pode aí levar a um envolvimento até amoroso, certo? No entanto, também tem o contrário, tem a antipatia, que é exatamente o oposto. Né? E é quando dizem as pessoas, o meu santo não bateu com o dela ou com o dele. Então a pessoa chega perto, não precisa outra vez, às vezes nem falar. Já fica até arrepiada, já não se sente bem, porque a vibração é antagônica, não é? Às vezes são até inimigos do passado, ou às vezes nem são inimigos do passado, nem se conheciam. Mas a vibração de um e de outro são completamente diferentes. E aí é onde há essa antipatia natural. Né? Só às vezes nem te fez nada, mas você já não. A presença da pessoa já te desagrada. Ela não está te fazendo nada. Mas ela só de estar ali, você já não gosta da presença dela ali. Às vezes, por educação, você está numa sociedade, você não vai entrar em choque, nem falar, porque vai ficar mal para você, vai ficar deselegante. Mas ali dentro de você, você fica falando, essa pessoa não pode calar a boca, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, você fica falando assim. Né? O problema, às vezes, ocorre quando é alguém com o qual você tem que conviver, por exemplo, no ambiente profissional, no ambiente de trabalho. Sua mesa é do lado da dela.
né? Ou a sua sala é pertinho da dela, e vocês têm que trabalhar juntos, e você vai ter que conviver com essa pessoa, cuja simpatia é muito diferente da sua, então há uma antipatia, mas você tem que conviver. Isso, gente, isso aí não é ocasional, tá? Isso não é ocasional. Isso não é expiação, hein? Isso é prova. Então você está em prova, normalmente numa encarnação de prova, é, que nós chamamos de encarnação chave, na qual você vai ter que conviver com pessoas com as quais você não se deu no passado, para você buscar ter uma convivência pelo menos civilizada, não é? Demonstrando que você já consegue relevar, consegue aceitar, se não puder amar, ao menos conseguir conviver e perdoar ainda, eventualmente, o modo que a pessoa é, que não condiz com o que você já é, mas você vai aceitar, não é? Agora, normalmente, o que acaba acontecendo? Você fica querendo o mal da pessoa. Você fica pensando o mal da pessoa, porque você tem uma antipatia para essa pessoa enorme. No entanto, se a criatura já é um espírito mais amadurecido, mais evoluído, o que vai acontecer? Você sabe que aquela pessoa, não é? Você não se dá com ela, você não vai brigar com a pessoa. Né? Você vai evitar estar ao contato com ela o que for possível. Porque nem sempre é possível, mas evita o contato com a pessoa. Porque aí com isso evita um desgaste para você e para ela. Não é? E quando tiver a necessidade do contato, porque pode ser também isso, você vai evitar ter pensamentos negativos em relação a ela. Acontece às vezes que essa criatura ela está dentro do seu lar. Aí é que pega, né? Porque às vezes ele nasce como um irmão seu, então inimigo do passado, cuja sintonia sua e dele é totalmente antagônica, então há uma antipatia natural. No entanto, ele nasce como seu irmão. E já pensou, às vezes, nascer como um irmão gêmeo? Ou mesmo que não seja gêmeo, vocês são irmãos, não dá para você fazer nada. Eles moram na mesma casa, normalmente são pessoas que têm dificuldade financeira, então não tem para onde correr. Às vezes tem que dividir a cama. Não só o mesmo quarto, mas a cama, ou então uma beliche. E vão ter que conviver ali, querendo ou não querendo. É uma maneira que a espiritualidade encontra para tentar buscar a aproximação e a reconciliação entre os espíritos antagônicos. Não é? E na medida que a gente consegue, pelo menos, suportar, conviver sem odiar, agora esse nosso irmão, cuja antipatia nossa é natural, pode ser que durante a encarnação as circunstâncias da vida nos levem a, ao menos, amenizar essa antipatia e, quiçá, possamos tê-lo como até um amigo. Podemos converter uma antipatia em uma simpatia. Isso é plenamente possível. Não é? O outro assunto que a gente... Hoje estamos indo bem. Tá? Estamos pulando para os assuntos aí com um tempo até razoável para, no finalzinho, a gente conseguir ainda deixar para as perguntas. Bom, aí um assunto que foi abordado, mas agora ele é específico, é o esquecimento do passado. Então, por que tem o esquecimento do passado? É justamente para dar oportunidade de uma nova experiência de encarnação, uma renovação daquilo que foi antes. Não é? Então, é uma chance de começar de novo. Né? Porque se a gente lembrar de tudo, é muito difícil conseguir mudar alguma coisa. Em todos os mundos é assim? Não, em todos os mundos não. Mas, em mundos de expiações e provas, em mundos primitivos, sim. Mundo de regeneração também, mas um pouco menos. Agora, em mundos superiores, onde só prevalece o bem, aí são mundos felizes, né? Mundos ditosos e felizes, onde nesses mundos os espíritos têm corpos mais sutis, não é? Então, nesses mundos, normalmente são mundos gasosos, nem são mais mundos rochosos, não é? Cujos corpos dos espíritos são corpos mais fluidos. E, via de consequência, os espíritos, na reencarnação, eles lembram das encarnações anteriores. Tem um filme bem interessante que tem na Paramount,
e que o título é Infinito. Nesse filme acontece o seguinte: algumas pessoas, umas 500, segundo no filme fala, no planeta, elas têm as memórias durante a reencarnação das encarnações anteriores e todas as habilidades e também tudo que foi aprendido nas encarnações anteriores. Então, por exemplo, já de criança ele lembra e tem habilidades de imediato das encarnações anteriores e já lembra quem ela foi nas encarnações anteriores, outras pessoas com as quais ela conviveu, etc. Eu não vou dar spoiler do filme inteiro, mas só para dizer, não é, que tem esse filme cujos personagens do filme elas lembram das encarnações anteriores. No entanto, o que acontece é que tem uma disputa. Estou dando um pouquinho de spoiler, só porque vem ao encontro do nosso assunto. Tem alguns espíritos que são antagônicos com outros, então eles são inimigos, e durante as múltiplas reencarnações eles vivem sempre um buscando o outro para matar o outro. Então daí você já vê que é sábia a espiritualidade por não permitir essa lembrança, sobretudo com relação a espíritos que ainda são pouco amadurecidos e pouco evoluídos, porque ainda não conquistaram a si mesmos e, portanto, ainda não são espíritos amorosos. Mas são espíritos que ainda vivem no estágio da violência, não é? Do egoísmo. Então, nesse caso, realmente, não seria de bom ouvinte que se lembrasse, porque senão ficaria eternamente um buscando eliminar o outro, matar o outro, porque quer se vingar, não é? E é o que acontece quando a criatura desencarna, porque ela desencarnando, ela não esquece o que aconteceu na última encarnação. Ela pode não lembrar para trás, mas da última ela lembra. O que ela faz? Vai obsediar o inimigo dela, que está encarnado. E mesmo que estiver desencarnado, ela vai atrás lá para fazer o mal. Então, vocês vejam que durante a encarnação não é uma coisa muito proveitosa, né, para a experiência encarnatória o espírito lembrar da encarnação anterior, mas muito pelo contrário, é importantíssimo não lembrar. Então, é por isso que o espírito tem o esquecimento do passado. Para ele ter uma nova oportunidade, uma nova chance de fazer diferente agora. Porque na vez anterior ele fez de um jeito. E normalmente não foi o mais aconselhável. Então agora é uma chance de fazer melhor, de fazer de outra maneira, para ter um crescimento e não se prejudicar e nem prejudicar a ninguém. Vou contar um caso, uma história, que é a seguinte. Eram dois fazendeiros que tinham propriedades vizinhas divididas por uma cerca, não é? Que dividia as duas propriedades. E o filho de um dos fazendeiros vizinhos, durante uma certa ocasião, ele já moço, um jovem, né, teve uma ideia, ao percorrer o perímetro da fazenda, de mudar a localização da cerca, porque ele achava que o pai dele estava se prejudicando, porque tinha um riacho que passava, então ele achava que mudando a cerca seria melhor, né, o gado, aquela coisa toda e tal. E ele foi lá numa noite e mudou a cerca, favorecendo a família dele, logicamente, né? Mas aconteceu que, por infelicidade dele, no dia seguinte de manhã, o dono da fazenda vizinha resolveu percorrer o perímetro da fazenda para olhar como é que estava tudo, né? A pastagem, o gado, a criação, aquela coisa toda. E quando ele chegou naquele ponto da cerca, ele viu que a cerca tinha sido mudada, porque ele conhecia exatamente, ele conhecia precisamente a localização da cerca que dividia a sua fazenda com a fazenda do vizinho. Imediatamente, ele mandou chamar o vizinho e falou: olha, alguém mudou a cerca, vocês mudaram a cerca, vocês vão ter que arrumar essa cerca. Porque se vocês não mudarem essa cerca, vai dar ruim para vocês. O fazendeiro, o vizinho, não sabia, o filho dele que tinha feito, mas não contou nada para o pai. Nisso começou uma discussão ferrenha, cada qual falando que não era verdade. Nisso, o fazendeiro, que tinha sido prejudicado com a mudança da cerca, sacou uma arma e o filho entrou na frente dizendo: não, fui eu que mudei mesmo, essa cerca tem que ficar aqui, aquela coisa toda. O fazendeiro deu o tiro dele e matou. Matou o filho do fazendeiro vizinho, o jovem que mudou a cerca morreu de tiro.
Por causa disso. Foi para o mundo espiritual, lá se inteirou da situação, compreendeu realmente que estava errado, não tinha que ter feito aquilo. Não mexe no que é do outro, para que você vai fazer um perdão? Não se muda esse negócio. Aí, depois de um tempo que ele ficou no mundo espiritual, se aperfeiçoando, estudando, entendendo, ele se preparou e falou, agora eu vou voltar lá para fazer direito dessa vez. E voltou e foi reencarnar exatamente na família do vizinho que tinha prejudicado com a mudança da seita. Aí, ele agora nasceu no outro vizinho agora, não está mais na família que ele estava antes. E nessa família do vizinho, quando ele ficou jovem, ele correndo o perímetro da cerca, falou, não, mas essa cerca aqui, nós temos que mudar essa cerca. Essa cerca aqui, nós vamos mudar ela para lá para a gente levar vantagem. De noite ele foi lá e mudou a cerca. No outro dia, o fazendeiro vizinho, que era a família dele anterior, percorrendo o perímetro da cerca, falou, essa cerca está errada. Alguém mexeu nessa cerca. Mandou chamar o vizinho. O vizinho chegou, não fiz nada disso. Fez, não fez, aí o filho, não, fui eu que fiz mesmo, porque essa cerca tem que ficar aqui. Deu rolo de novo, puxou a arma, deu tiro, e ele morreu de tiro de novo por causa disso daí. No mundo espiritual, ele ficou arrependido, os mentores falaram, não, mas por que você foi fazer isso outra vez? Não, eu não sei, eu não consigo, eu sou assim, como é que... Será que eu vou conseguir um dia mudar? Ficou lá mais de 50 anos, 70 anos no mundo espiritual, para melhorar, para aprender, aí voltou de novo para encarnar, e voltou de novo na primeira família, que foi onde tudo começou. Aí ele está nessa família de novo, né? Quando ele ficou moço, né? Ele foi correr o perímetro da cerca de noite, ele foi correr o perímetro da cerca de noite com o irmão mais novo. E o irmão mais novo falou assim para ele, irmão, essa cerca aqui a gente podia mudar, nós vamos mudar essa cerca para favorecer a nossa família. E ele, nessa hora, disse para o irmão mais novo, você, pelo amor de Deus, não me põe a mão nessa cerca, não se mexe no que é dos outros. Conclusão, ele aprendeu. Ele não mudou a cerca agora e não deixou o irmão mudar. Qual a conclusão? Ele aprendeu, mas levou 3 encarnações para aprender uma coisa, que a gente não mexe no que é alheio. A gente não mexe no que é dos outros, porque dá problema. No caso, deu morte. Ele teve 3 encarnações para aprender isso. Gente, 3 encarnações entre encarnado e ficar no mundo espiritual é pelo menos 300 anos. Mais ou menos assim, por baixo, né? Então, essas 3 encarnações, ele gastou 300 anos entre ficar na erraticidade do mundo espiritual e na encarnação, 300 anos, para ele finalmente assimilar e internalizar que a gente não deve mexer no que é dos outros. 300 anos para aprender isso. Então, vocês vejam que, às vezes, o aprendizado para nós é lento. E com o esquecimento do passado, ele não lembrava que tinha feito aquilo. Mas dentro da pessoa ainda tem aquele instinto, aquela inclinação. Mas depois de 3 encarnações, ele realmente aprendeu, assimilou e internalizou, e ele passou a não mexer mais. É mais ou menos quando, como por exemplo, uma pessoa que acha uma mala de dinheiro. Você pode encontrar uma pessoa que acha uma mala de dinheiro e vai se apossar dela. É claro que a mala de dinheiro tem dono. É lógico que tem. Né? Como aquele caso que a gente encontrou de um homem que achou uma mala de dinheiro no aeroporto e devolveu. Foi matéria do jornal e disse que a única coisa que ele queria era conhecer o presidente. Na época, o presidente era o Lula. Eu não vou falar disso, mas tem vídeo disso daí. Outra pessoa poderia se apossar. Esse homem não se apossou, não pegou em 1 centavo de real nem nada. Então, já mostra as nossas aptidões, os nossos valores já conquistados. Tá? Já valor conquistado em encarnações anteriores. Não é? São conquistas que a gente consegue obter. E, às vezes, cada uma das conquistas de valores morais e intelectuais leva tempo. E é assim de encarnação em encarnação, e é necessário o esquecimento da encarnação anterior para a gente começar de novo, começar tudo de novo, para a gente não continuar no equívoco. Vamos agora abordar o assunto, o último assunto dessa parte A, que é sexo dos espíritos.
E foi feita uma pergunta por Allan Kardec, ao Espírito Verdade, sobre esse assunto. Essa pergunta no Livro dos Espíritos, pergunta número 200 a 202. A pergunta é assim, têm sexo os espíritos? Ou seja, os espíritos têm sexos? E o Espírito Superior respondeu, não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, o que os espíritos estão dizendo? Estão dizendo que os espíritos não têm sexo. Claro que não tem, gente. Porque Deus criou espírito e matéria. E o espírito se vale da conjunção com a matéria para a sua evolução. Então, onde é que está o sexo? No corpo. O corpo é o quê? Matéria. Então, o sexo está no corpo. Mas o espírito se alia ao corpo, se liga ao corpo, e aí então ele vai obter os aprendizados de cada um dos sexos do corpo, porque tudo isso faz parte do aperfeiçoamento do espírito, vivendo as experiências na matéria. Então, o sexo não está no espírito, está no corpo. Vocês vão dizer, não, mas o espírito, quando desencarna, está no mundo espiritual. Lá ele não tem lá o sexo também? Gente, no mundo espiritual, quando a gente fala assim, a gente está falando de quarta dimensão, certo? Nós estamos falando normalmente de umbral. Os espíritos que estão na erraticidade, que é a quarta dimensão, que é a dimensão mais próxima nossa, que é normalmente para onde nós vamos ir voltando, eu digo normalmente porque tem espíritos que são superiores que estão aqui, né? Esporadicamente encarna no planeta até espírito puro. Mas não estão falando disso, estão falando de nós, espíritos errantes. Então, via de consequência, a gente desencarna e vai para onde? Para o mundo espiritual de quarta dimensão, que é umbral. Nesse mundo de quarta dimensão, que é umbral, os espíritos têm corpos em forma humana igual a nossa, igualzinho. Você desencarna, a forma que você tem humana, você vai ter essa mesma configuração ao desencarnar, a mesma configuração humana. E se você teve uma experiência no corpo masculino, você vai desencarnar, você vai estar lá com o seu corpo espiritual em forma humana masculina. E o corpo espiritual em forma humana masculina é igualzinho esse aqui? Não, esse aqui é igualzinho de lá. Tem, tudo que esse tem, o outro tem. Tudo que o outro tem, esse tem. Então, o corpo espiritual nosso, do umbral, da quarta dimensão, ele é material? Sim, ele é material. Com menos densidade, mas é constituído de matéria. Não é? A matéria é mais sutil, mas matéria também, porque o mundo astral é constituído de matéria. Bom, então, o espírito continua tendo o corpo humano. Então, tem coração, tem pulmão, tem fígado, tem rim, tem olho, tem tudo. Então, até porque o corpo espiritual é molde para o corpo físico. Então, tudo que tem no corpo espiritual vai ter nesse aqui, porque esse aqui é uma cópia mal feita daquele. Aquele é molde para esse. Portanto, como molde, tem que ter tudo para que esse possa ter tudo também. Então, tem órgãos genitais? É claro que tem. O corpo, esse é o ponto que precisamos entender. Porque nós já sabemos, nós que somos espíritas, que o espírito não é o corpo. Mas e o corpo espiritual? O corpo espiritual continua sendo o corpo, que também não é o espírito. Aqui também não é o espírito. Portanto, o espírito, que é a centelha divina, esse não tem sexo. O corpo é que tem. Agora, os sexos, cada um deles, que são, na verdade, polaridades, positiva, negativa, masculina, feminina, eles têm características psicológicas cujo espírito tem que encarnar em cada uma delas para seu aperfeiçoamento. Né? Porque nas sociedades onde os espíritos vão reencarnar numa polaridade e em outra, há sim aprendizados em ambas as polaridades. E cada um de nós já reencarnamos inúmeras vezes em polaridade masculina e em polaridade feminina. E é necessário, então, que haja o aprendizado em cada uma delas. Então, por exemplo, o espírito que vai reencarnar, vamos dizer, como homem, ele vai aprender o quê? Tem para aprender aquilo que são características masculinas,
que eu anotei aqui algumas que são a força, né? Aquela força masculina, né? Para ser o que vai defender a família, não é? Principalmente no mundo primitivo, onde os espíritos são recém-saídos da animalidade, eles se comportam mais assim, é, dominados pelos instintos, e o homem é o que vai defender a prole. Então, ele tem aquela característica, né, de ser aquele que faz a defesa da família, e vai ter aquele que vai ser o líder do grupo, né, que é chamado de alfa, assim por diante. Normalmente, o homem tem um sentimento de competitividade maior no trabalho e tudo, né, nos esportes, até por causa da força que tem. Tem também uma maior agressividade, isso é real, tanto que se você for analisar, os crimes que são praticados, a maioria é por homens. Os presídios, a esmagadora maioria das criaturas que se encontram encarceradas nos presídios são homens. A minoria é de mulher, porque a mulher não tem esse grau de agressividade que o homem tem. Né? Por sua vez, o homem expressa pouco as suas emoções, normalmente é mais fechado, ele diz até que tem um ditado que fala que o homem não chora, não é? Então não expressa as emoções. Não é? Hoje não está tanto assim, mas é porque nós estamos já chegando nos portais do mundo de regeneração e terminando essa fase de expiações e provas. Então é por isso. Não é? Mas essa é uma característica. O homem também é aventureiro, né? Dominante. Então, se veja que na época das grandes caravelas, né? E de conquistas de continentes e tudo, eram homens que iam, as mulheres não iam, ficavam em casa, cuidando da família, os filhos. Eram eles que iam nessas naus, nessas embarcações, para se aventurar. Né? E, então, entre outras, seriam essas características. A mulher tem as características de ser mais generosa, mais bondosa, tem mais empatia. Você vê que uma mulher, por exemplo, quando encontra outra, já se abraça, já se beija, não é? O homem não faz isso. O homem simplesmente dá a mão para o outro quando muito, e não tem nada de ficar abraçando. O normal não é isso. E muito menos de ficar dando beijo. Né? É muito incomum isso acontecer. Não é? Então, a mulher é mais sensível, né? O homem não, é mais durão, a mulher é mais sensível, se emociona mais fácil, ela verte lágrimas frente a determinadas situações, o homem não. A mulher tem a característica de ser mais doce, não é? A doçura feminina. Ela tem mais compaixão pelas situações, pelas circunstâncias, né? O homem tem menos. Ela tem mais tolerância, não é? É a que realiza a nutrição é aquela que cuida da prole. Então, ela que vai o bebezinho, quando nasce, ela que vai cuidar, vai amamentar, ela que vai educar, então é a mãe. Não é? Então, você veja que ambas as polaridades, masculina e feminina, têm características psicológicas próprias. E, portanto, o espírito, para alcançar um grau de evolução, de amadurecimento, de aperfeiçoamento, ele precisa encarnar em ambas as polaridades, tanto como homem como quanto mulher, para ele conquistar esses valores, essas características psicológicas e evoluir. Né? Agora, um espírito evoluído, um espírito já de um grande amadurecimento, ele naturalmente terá já auferido as aprendizagens de ambas as polaridades, terá reencarnado múltiplas vezes, tanto quanto homem como mulher, não é? E, portanto, já vai ser um homem que vai ser mais completo, porque já terá assimilado as características de ambas as polaridades. Então, vocês vejam, por exemplo, Jesus, não é? Jesus, quando ele precisava ser enérgico, ele era enérgico, falava com energia. Mas, ao mesmo tempo, ele também era doce no falar. Ele era amoroso no trato, no cuidado. Né? Tinha compaixão para com as criaturas, tinha tolerância para com as imperfeições das criaturas. Né? Ele sentia grande compaixão pelas dores humanas, ia lá e fazia as curas com as criaturas. Então, vocês vejam que é um espírito que já, evidentemente, Jesus é um espírito não só é um espírito puro, como é um espírito puro de grau máximo. Então,
o grau máximo do espírito puro é o espírito crístico. Então, ele está lá no topo. E, portanto, já conquistou todos esses valores que se aprende tanto numa polaridade quanto numa outra. Então, são espíritos já de grau evolutivo muito grande e que nem reencarnam mais. Jesus reencarnou por causa da missão que tinha planetária. Mas, normalmente, espírito Cristo não reencarna, é muito esporádico. Essas missões planetárias, ela cai uma vez só para o planeta, tudo, e não é assim. Mesmo espírito puro, que não está nesse padrão crístico, também reencarna muito esporadicamente, não é? A cada milênio vai reencarnar para ajudar no progresso, para trazer um avanço, não é, para o planeta. Então, é por isso que reencarna. Então, são espíritos que, por exemplo, já conquistaram todos os pendores, tanto da polaridade feminina quanto da masculina, não é? Então, agora, às vezes o espírito reencarna muitas vezes numa só polaridade e quando vai reencarnar na outra tem alguma dificuldade, né? Por outro lado, alguns espíritos, vocês percebem que, mesmo sendo, por exemplo, um espírito está encarnado como mulher, ele apresenta características viris, características de homem. Então, são mulheres que são mais assim, frias, mais duras, têm mais liderança, é, o pensamento era de ter poder, de conquistar. São características nitidamente masculinas, que no caso aí, claramente, é um espírito cujas experiências mais acentuadas dele foram experiências em polaridade masculina. Então, houve um aprendizado muito grande na polaridade masculina e agora vai fazer isso na feminina, mas traz ainda aquilo que ele aprendeu na masculina, que é mais acentuado nesse caso. Mas vai, nas outras encarnações, ao longo do tempo também, aprender a doçura, a sensibilidade, a tolerância, que são características femininas, não é? Mas, de fato, o espírito não tem sexo. Tem um livro que eu até já falei aqui, nas lives também, que se chama Eustáquio, 15 séculos de uma jornada. Nesse livro, ele levou 15 séculos, não é? Ou seja, 1,5 milênio para conseguir aprender o mínimo para se reorientar numa caminhada sem muitos percalços para viver mais provas do que expiações. E em uma delas, no livro, ele vivia mais encarnações masculinas, mas em uma delas ele viveu uma encarnação como mulher. E ele nasceu na África como mulher, teve 5 filhos, em cada um dos filhos que teve foi decorrente de estupro, teve os 5 filhos, e os 5 filhos eram inimigos do passado dele. E que ele, obrigatoriamente, por ter esses filhos, que eram inimigos do passado, ele teve que dar a luz a eles e teve que cuidar deles, amamentar e cuidar e se sacrificar a vida inteira por eles, para ter essa tentativa de uma reconciliação e de amenizar, não é, os males de encarnações anteriores. Porque o que acontece? Aí, quando desencarnar, vai reencarnar com a memória da última encarnação, não das anteriores. E aí vai reencarnar lembrando de quê? Ah, foi minha mãe. Não vai lembrar que foi inimigo lá do passado, mas então é por isso que esse esquecimento do passado é tão necessário para retomar a caminhada evolutiva e, por outro lado, também, quando o espírito desencarna, a lembrança dele é da última encarnação. Ele não lembra para trás. A menos que seja um espírito de um poder mental grande, o que não é o caso da esmagadora maioria de nós, então você vai lembrar só da última encarnação. Nem tem permissão para lembrar para trás, para não voltar de novo o problema, não é? Então, os mentores já fazem tudo certinho para poder as coisas caminharem sempre para frente. Bom, a gente vai agora para o último assunto, já são 10 para as 8, que é... peraí, gente, calma lá. Aqui. Que é o seguinte: se alguém te ferir na face direita, tem uma passagem que está contida no livro do evangelista Mateus, não é? E que diz o seguinte, né? Que Jesus aqui falou:
Tá? Diz assim: aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Ponto. Tem mais coisa aqui, mas vamos ficar nisso. Então, a primeira parte diz assim: não resistais ao mal. Jesus falou assim no comecinho: vós tem ouvido dizer que é olho por olho e dente por dente. E é na época do Moisés, olho por olho, dente por dente. Jesus falou: então, porém, eu vos digo, não resistais ao mal. O que é não resistais ao mal? Você não deve contender com o mal, não deve brigar com o mal. Mas se alguém te ferir a face direita, dê-lhe a outra. Gente, se a gente não tiver uma compreensão espiritual, espírita, da doutrina espírita, a gente vai entender que para virar o rosto, pode bater de novo. Não é nada disso. Nada disso. Jesus fala na forma figurada. Jesus está falando aqui de uma forma parábola, de parabólica. É para a gente entender. Ele começou dizendo: não resistais ao mal. Quando alguém vier te ferir, é o mal que está vindo aí. Se você vai agredir outro, se você vai revidar a agressão, automaticamente você vai resistir ao mal. Então alguém vem te ferir, você vai resistir e vai bater na pessoa. Ou vai se vingar da pessoa, você está resistindo. O que Jesus falou? Não resistais ao mal. Ele falou o contrário. Então, se você sofreu uma agressão, foi vítima de uma agressão, Jesus falou: não resistais ao mal. Não vá devolver o mal de volta. Dê a outra face. Que outra face que é essa? Face do perdão. É esse que é o entendimento correto. É a face do perdão. Por que, gente? Porque não existe vítima. Se está te acontecendo alguma coisa má, certamente é a lei de causa e efeito em ação, seja através da própria pessoa a quem você prejudicou ou de uma outra que não tem nada a ver. Mas você tem uma vibração que está atraindo. Você tem um magnetismo que está atraindo aquilo para você. E na medida em que você não revida e perdoa, ou se não perdoa, pelo menos não revida, a tua dívida que você contraiu antes está resolvida. Mas se você resistir e for lá brigar de volta, você, ao mesmo tempo que quita uma dívida, contrai outra. Então, você paga a dívida com uma mão e contrai a outra com a outra mão. Você continua endividado do mesmo jeito. Ficou na mesma. E vai continuar tendo que passar por vicissitudes e por aflições. E ficou na mesma. Então, o que Jesus está falando? Para a gente avançar, não resistai ao mal. Porque nós, quando erramos, praticamos o mal, nós infringimos a lei divina. E a lei de causa e efeito entra em ação para corrigir e botar novamente o equilíbrio da balança da justiça divina. E aí você ainda vai passar por uma situação de aflição, normalmente semelhante à que você fez, para você entrar em equilíbrio com a justiça divina. Por isso você não deve resistir, porque na medida em que você passa por aquela situação, você volta ao equilíbrio da justiça divina, fica quite. Mas se você resiste, vai fazer o mal de novo. É por isso que tem aquela expressão que diz assim: pagar o mal com o bem. Então você paga o mal que você fez antes com o bem que você faz agora, ou com o perdão que você concede agora, não resistindo ao mal e não indo lá para revidar o mal, se vingando ou fazendo justiça com as próprias mãos. Então é por isso que Jesus nos ensina que nós devemos amar até os nossos inimigos. Mas se nós não conseguimos amar, então vamos perdoar. Eu não consigo amar esse camarada, mas perdoar eu até perdoo. Mas não consigo nem perdoar. Então não vai lá arrumar confusão com ele. Então, se a gente não consegue amar, não consegue perdoar, pelo menos a gente não vai lá para fazer justiça com as próprias mãos. A gente não vai lá para se vingar. A gente deixa quieto. A gente deixa passar. Mas não vou perdoar. Tudo bem.
Para tudo tem um tempo. A gente não consegue perdoar agora. No futuro a gente vai conseguir. Quem sabe no futuro ele vem como um irmão nosso, como um filho. E aí a gente vai conseguir ter uma convivência melhor, reconciliar. Mas se agora a gente já não for vingar dele, já é um grande passo. Já é um grande avanço. Porque o problema é quando a gente ainda vai se vingar. Quando a gente vai se vingar, nós estamos resistindo ao mal. E Jesus manda a gente não resistir. E manda também a gente perdoar, que é dar a outra face. Dar a outra face é perdoar. O ideal é isso. O ideal mesmo é a gente amar esse inimigo. Porque a gente não pode vê-lo como inimigo, mesmo que ele nos veja. Né? Ele pode nos ter como inimigo, mas nós não temos que tê-lo como nosso inimigo. O ideal é nós amarmos o inimigo. Não conseguindo, vamos perdoar. Não conseguindo perdoar, não vamos lá revidar. Não vamos lá nos vingar. Não vamos lá fazer justiça com as próprias mãos. É um grande avanço. Aí nós vamos estar fazendo pelo menos uma parte do ensinamento de Jesus, que é não resistais ao mal. Aí vem a segunda parte, que é da outra face, que no caso é perdoar. A gente não conseguir as duas, a gente conseguindo só a primeira, que é não resistir ao mal, portanto é não revidar, já estará muito bom. Já estará muito bom, porque a gente está conseguindo fazer um pouco. O duro é quando a gente ainda tem aquele instinto, não é? Porque daí é um instinto mesmo, que é de resistir e ainda agredir por cima. Porque naquela época, para as pessoas daquele tempo de Jesus, era muito difícil entender o perdão. Porque como é que uma criatura ia entender que seria possível perdoar um sujeito que foi lá e lhe prejudicou a sua família ou a sua tribo? Porque na cabeça dele, se ele perdoasse, estaria incentivando o camarada a voltar lá e fazer o serviço completo. Então ele ia lá e se vingava, destroçava com tudo, às vezes não só a própria pessoa que fez aquilo, mas a família dela inteira, a tribo inteira, para não sobrar raiz, de arrancar o capim pela raiz, como se diz. Não é? E Jesus, quando trouxe esse novo padrão para todos nós, as pessoas se assustaram, não entenderam, não compreenderam. Era difícil mesmo, porque naquela época tudo era pela violência. Ainda hoje, se a gente for pensar, ainda é hoje assim também. Quem tem mais poder bélico dá as cartas no mundo, manda e faz do jeito que quer. Ainda hoje é assim. Menos do que era antes, é claro. Não é? Agora, nós estamos no final de ciclo de provação, né? Provacional e expiacional. Então, nesse momento, nesse tempo, Jesus falou, quando os tempos forem chegados, que todo mal seja feito. Né? E disse também, mas que o santo se santifique. Então, quem é do mal, faça o mal. Todo mal. Quem é beberrão, beba até a última gota. Mas quem for do bem, faça todo o bem. Porque é uma forma também de cada um mostrar quem agora é a nossa prova final, vamos dizer assim. É o nosso teste final. Nós estamos na prova final, para mostrar o que nós já aprendemos, né? O tanto que nós já aprendemos de tudo que já foi ensinado para nós, desses milênios de encarnações que nós já vivemos. Como é que a gente reage ante esta ou aquela situação? É a nossa prova final, é o nosso teste final. Perfeito, gente? Então, hoje seria isso. Na semana que vem, que seria a aula 11 para nós, aqui no estudo nosso seria 13, né? No livro seria 13, mas no nosso estudo aqui seria 11. A gente vai falar de um assunto bem legal, que é a emancipação da alma. Alguns de vocês, na verdade, eu acredito que sabem do que se trata, outros não, né? E aí os temas que estão dentro desse assunto são sono, sonhos, visitas espíritas entre vivos, transmissão oculta do pensamento, catalepsia, letargia ou morte aparente. Olha o tanto de assunto importante. E na parte B, passagens sobre ressurreição. Então, a aula da semana que vem vai ser uma aula que não dá para a gente perder, porque eu fazendo propaganda aqui, né, gente? Mas é verdade, assuntos fabulosos, importantíssimos, que a gente tem que aprender isso. E eu também, e vocês também. Tá? Bom, daqui a pouco eu vou fazer a prece, mas antes eu quero saber, né, se algum de vocês anotou alguma coisa que ficou dúvida, ou mesmo que queira, que eu não falei, que queira perguntar, fica livre, que a gente tem ainda um tempinho,
que são 20 horas agora, mesmo que passe um pouquinho, a Alessandra falou que não tem problema. Então, fica aí aberto para vocês fazerem perguntas. Ezequiel, só queria comentar uma coisa. Quando você fala em tempo, no tempo, na questão espiritual, 300 anos, 8 anos para um arrependimento, esse tempo, ele difere do nosso tempo? Exatamente, Ale. Quando eu falei em 300 anos, seriam 300 anos considerando aqui o nosso tempo na esfera física, porque na dimensão espiritual, o tempo conta completamente diferente. Lá, por exemplo, você pode passar para nós, lá para eles, 2 meses, e aqui passou 1 hora. Então, um exemplo concreto. O Saulo Caldeirão, que tem um canal, inclusive, de projeção astral, alguns de vocês podem conhecer, a Lei eu acho que conhece, ele relata que teve uma experiência que foi a seguinte, ele fala que numa viagem astral que ele fez, ele passou por uma experiência, porque nós não podemos esquecer que quando a gente está fora do corpo, a gente também vive experiências e tem aprendizado também, não é só que na matéria, não. Bom, aí então ele fala que ele lembra que estava num tribunal de julgamento, que ele foi condenado por uma atitude que falaram que ele fez, mas ele disse que não concordava, que não lembrava daquilo, mas ele fala que foi condenado. E a juíza, era uma juíza que o condenou, falou para ele ir num determinado local e que lá ele iria cumprir a pena de prisão, que ele ia ficar preso 2 meses. Né? Aí ele fala que foi direitinho no local que foi mandado. Essa era uma das provas que ele estava passando, se ele obedeceria ou não, porque a gente também passa por provas na dimensão espiritual quando está desdobrado. Ele disse que foi lá e disse que ele fala que lá ficou 2 meses preso, ele lembra de tudo que aconteceu nos 2 meses, a comida que vinha, a convivência com os outros presos, as noites que ele ficava preso lá, e aí depois, de repente, ele voltou para o corpo, lembrando que passou 2 meses preso. Então ele ficou 2 meses numa provação, e no mundo espiritual foram 2 meses. Mas aqui para ele não passou de 1 hora, 1 hora e pouquinho. Então, para nós aqui, por exemplo, eu considerei 300 anos. Então, o espírito ficou 50 anos contando o nosso tempo lá no mundo espiritual. Normalmente, na atualidade, os espíritos ficam em média de 50 a 70 anos, mas eu digo uma média, mas tem períodos maiores e tem períodos menores. Por exemplo, o André Luiz ficou muito mais. O espírito Clarencio ficou centenas de anos lá, considerando o nosso tempo aqui. E segundo eu li no livro, o espírito Clarencio está se preparando para uma reencarnação ainda até meados deste século. O espírito Clarencio é o ministro Clarencio do nosso lar e que foi aquele que resgatou André Luiz lá no umbral. Respondi? Respondido. Nesse caso, por isso que a gente tem que aproveitar muito bem. Eu tinha esperança de que os 300 fosse lá e aqui fosse mais rápido, mas se é ao contrário, então o negócio é aproveitar bem. Tem que aproveitar bem aqui, porque cada encarnação é uma chance nova de crescimento e de progresso. Obrigada, Ezequiel. Nada, imagina. Pois não? Boa noite. Quando o senhor fala que a gente não perdoando, a gente não querendo o mal da pessoa, mas a gente não interferindo, o perdão seria o mesmo para Deus? Então, quando a gente consegue perdoar, vai significar que a gente já avançou bastante em termos de evolução espiritual. A gente não vai sentir em nosso coração um peso de querer o mal para a pessoa que nos fez mal. Nesse caso, eu estou perdoando. Não é que vai esquecer, porque o que a pessoa fez está feito, você não vai esquecer. Mas mesmo não esquecendo, você não vai desejar o mal para ela. E quando você não deseja o mal para ela, você a perdoou, mesmo lembrando do que ela fez para você de ruim. Isso é o perdão. E é o que Jesus pede para nós, para a gente não resistir ao mal, ou seja, não fazer o mal de volta para a pessoa e não levar, não pesar o nosso coração, não é? Com relação àquilo que alguém nos fez de mal. Outra coisa é amar o inimigo. Aí a gente não vai querer o mal da pessoa, mas nós vamos querer o bem. Aí é amor. Mas normalmente para nós é difícil querer o bem
para uma pessoa que nos fez mal. Mas só da gente não querer o mal para a pessoa, a gente já está perdoando essa pessoa. Tá? Mais alguma coisa? Ah, Josane, essa história nós conversamos ontem, hein? É verdade. Entendi o recado. É para reforçar, né? Eu não ia falar nada. Eu ia falar, Olê, você viu ontem o estudo como foi? Não, bem lembrado. Bom, pessoal, eu sei que dá um pouco de timidez também, né? Mas o que pode ser feito é ficar alguma dúvida depois. No começo da próxima aula, a gente pode combinar de, se houver pergunta, pode fazer, né? Mesmo que tenha sido a aula anterior, não tem problema, tá bom? Então, a gente vai finalizar, né, o estudo de hoje com uma prece. Quem tiver com água fluidificada já pode deixar do ladinho, né? Que nós vamos na prece também rogar a espiritualidade, a fluidificação da água. Então, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus mais essa oportunidade de estarmos reunidos em estudo para nosso aperfeiçoamento, crescimento, agradecendo o mentor amigo de nosso lar, pedindo a fluidificação da água, que já está próxima a nós, preparada, rogando ao mentor que essa fluidificação da água transforme essa água em elementos medicamentosos para que possamos restaurar a nossa harmonia física, a nossa harmonia orgânica. Pedindo e agradecendo a Deus pela família, por estarmos gozando da saúde possível, orgânica, mas, sobretudo, o equilíbrio emocional e espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos pequeninos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus. Que possamos ter, todos nós, uma Semana Santa abençoada, uma sexta-feira da paixão e Páscoa de muita paz, de muita harmonia em nossos lares e em nossos corações. Que Deus nos abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo no coração e que Deus nos abençoe mais uma vez. Gratidão a todos.